Há títulos que fazem parte da memória coletiva do Benfica, os campeonatos, as taças dos campeões europeus, as taças de Portugal, mas há conquistas que o tempo foi apagando, e uma delas é a Taça Latina de 1950, um troféu esquecido por muitos, mas que marcou o prestígio do Benfica e de Portugal no futebol europeu. A Taça Latina foi uma competição internacional disputada entre 1949 e 1957. Participavam os campeões de 4 países: Portugal, Espanha, França e Itália. Na altura, as maiores potências latinas do futebol. Era uma espécie de pai da Taça dos Campeões Europeus, que só viria a ser criada em 1955, ou seja, vencer a Taça Latina era na época estar entre os melhores clubes da Europa. Em 1950, o Benfica era campeão nacional e representava Portugal na prova. A equipa era treinada por Ted Smith, um inglês que trouxe métodos modernos. Protagonistas eram nomes lendários: Mário Rosa e José Bastos na baliza, Jacinto Marques, Joaquim Fernandes e Félix Antunes na defesa, Francisco Ferreira, o capitão e referência da seleção portuguesa, Francisco Moreira e José Rosário, Julinho, talentoso e goleador, Rogério Pipi, um dos avançados mais carismáticos da história do clube, Alfredo Melão, Arsénio Duarte, Gil, Corona e Espírito Santo, entre outros ícones do Benfica. Era um Benfica forte, ambicioso e que via na Taça Latina uma oportunidade de mostrar-se ao mundo. A competição desse ano foi disputada em Lisboa, no Estádio Nacional de Jamor, que deu uma vantagem ao Benfica. Na meia-final, os encarnados defrontaram a Lazio, o campeão italiano. O Benfica venceu por 3-0, golos de José Rosário, Rogério Pipi e Arsénio, garantindo o acesso à final. Noutra meia-final, o Bordeaux bateu o Atlético de Madrid. Estava marcado duelo: Benfica contra Bordeaux no Jamor pela glória latina. 11 de junho de 1950, o Estádio Nacional encheu-se para ver o Benfica defrontar o gigante francês. O jogo foi intenso e acabaria 3-3, nova final marcada para dia 18 de junho de 1950. Desta vez, o Bordeaux vinha mais forte e venceu o jogo até ao minuto final. Aos 90 minutos, Arsénio empata o jogo, levando a finalíssima a prolongamento. O golo só surgiu no segundo prolongamento, pois na altura ainda não havia decisão por grandes penalidades. Aos 146 minutos, apontado pelo goleador Julinho, o Benfica vencia assim um jogo de 2 horas e meia, por 2-1. O Benfica era o vencedor da Taça Latina de 1950, derrotando o Bordeaux e colocando Portugal no mapa do futebol internacional. Na época, em Portugal, a vitória foi celebrada como um feito enorme. O Benfica provava estar ao nível dos grandes clubes europeus. A FIFA, presidida por Jules Rimet, reconheceu na altura oficialmente a Taça Latina como um troféu internacional. A Federação Portuguesa de Futebol fazia parte das 4 organizações que criaram a Taça Latina e a UEFA ainda não existia. Apesar da importância, a Taça Latina acabou por ser esquecida, porque foi uma competição curta, disputada apenas 9 vezes, porque a Taça dos Campeões Europeus, criada em 1955, ofuscou esse passado, e porque em Portugal a memória coletiva acabou por não valorizar devidamente esse feito. Mas para o Benfica é um marco histórico. Foi o primeiro grande título internacional do clube. Apesar de ser considerado oficial à data da sua criação, é curioso que são poucos os meios de comunicação portugueses que incluem a Taça Latina na lista de troféus internacionais do Benfica. Muitos jovens e até adultos não sabem desta conquista, que acabou abafada pelos jornais e televisão portuguesa, que repetem sempre a narrativa do Benfica ter apenas 2 troféus internacionais, quando na verdade o Benfica tem 3 troféus internacionais oficiais. É hora de dar à Taça Latina o valor que merece. A Taça Latina de 1950 pode não ser tão lembrada como as glórias de Eusébio Coluna nos anos 60, mas foi a primeira vez que o Benfica mostrou à Europa do que era capaz. Foi o início de um caminho que levaria o clube à grandeza internacional. Um título esquecido, sim, mas um título eterno. O Benfica venceu a maior competição europeia de 1950. Essa conquista merece ser recordada, hoje e sempre.